Eu, Mari, Graça, vamos receber o Jefferson Bittencourt. O Jefferson é Head de Macroeconomia do Asa Investment, já foi também secretário do Tesouro Nacional. Oi, Jefferson, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito feliz em ter você aqui. Boa noite. Boa noite, Raquel, obrigado pelo convite e boa noite a todos. Jefferson, hoje os relatos que a gente tinha da reunião do Fernando Haddad com o Hugo Mota e com a Columbi ontem à noite é que Haddad dizia para eles que, olha, se eu não conseguir manter o decreto do IOF, eu não tenho como cortar gasto e eu vou fazer isso, eu vou contingenciar mais e vai comprometer o funcionamento da máquina pública. Não tem mesmo como cortar mais gasto no Brasil? Raquel, assim, a gente precisa só dar um passinho atrás, porque no dia que foi anunciado o IOF, também foi anunciado o relatório bimestral e por alguns momentos o mercado chegou a ficar animado que veio um contingenciamento maior do que estava previsto, também um bloqueio de 10 bilhões de reais. Mas aí quando a gente vai e se debruça sobre o relatório, a gente vê que teve um aumento significativo da previsão de despesa, inclusive um aumento do limite de gastos de 12 bilhões de reais, que o governo fez sem a perspectiva de estar cumprindo a meta, tanto que ele teve que bloquear. Ele aumentou o gasto em 12 bilhões de reais e teve que contingenciar em 20. Ele poderia ter optado por não fazer o aumento de 12 bilhões de reais, mas ele optou por usar essa prerrogativa. E aí, quando a gente pensa, mas agora, se eu tiver que contingenciar, a máquina pública vai parar. Então, a gente está identificando mais um problema no arcabouço fiscal, que ele não funciona, além do problema de que, a partir de 2027, não tem mais espaço para despesa discricionária, porque o arcabouço fiscal diz o seguinte, não, o governo ele é obrigado a contingenciar para não configurar crime de responsabilidade, ele é obrigado a contingenciar até 25% de toda a despesa discricionária. Nós temos 10% da despesa discricionária. Então, o que o governo está dizendo é que o limite mínimo para o funcionamento da máquina não é o que está no arcabouço fiscal de 75% do contingenciamento, é menos, é 90%, porque a gente tem 10% só da despesa discricionária contingenciada. Então, essas coisas precisam ficar claras. O arcabouço fiscal foi mal desenhado nesse aspecto também, ou tem sim mais espaço para contingenciar? Eu acho que a grande reclamação que está surgindo agora é um resultado de uma diretriz que vem desde antes desse governo começar. Afinal, a PEC da transição foi aprovada ainda em dezembro, antes do governo começar. A PEC da transição aumentou o gasto público em 1,7 pontos percentuais do PIB. 3 meses depois, o governo garantiu um crescimento real para esse gasto permanente com o arcabouço fiscal. E depois teve que sair correndo atrás da receita e está, obviamente, encontrando resistências na sociedade e no Congresso. Eu acho que agora a gente chegou no ápice dessa resistência e aí a gente vai ter que rediscutir, talvez antes do previsto, porque em 2027 isso está garantido, a gente vai ter que rediscutir toda essa estrutura fiscal antes do previsto. O Graça tem uma coluna interessante hoje, Jefferson, na página do UOL, que mostra exatamente o peso que acaba tendo esse IOF para as pequenas e para as médias e pequenas empresas, né, Graça? Um estudo do BTG mostrou que esse aumento de IOF em termos de crédito para pequenas e médias empresas e grandes empresas também, o crédito corporativo, para dar um exemplo simples para quem não está assistindo, o dono de um pet shop que recebe em cartão de crédito, às vezes ele usa aqueles recebíveis de cartão de crédito para descontar para ter dinheiro no caixa. Antes, a taxa chegava a 0,95 foi para 1,88. O estudo do BTG mostra que, de maneira geral, o aumento do IOF, o impacto dele no crédito corporativo seria equivalente a uma Selic de quase 18% ao ano. O senhor teve no Ministério da Economia, no governo anterior. É óbvio que existem umas diferentes visões diferentes visões econômicas entre esse governo e o governo anterior. Mas
O problema do IOF hoje, ele é só de medida, além da óbvia crítica que o senhor já fez sobre o governo se recusar a cortar custos. Mas esse negócio do IOF, por que a crise ficou desse tamanho e estourou logo em cima do setor produtivo? É uma questão de medida só? Eu acho que a escolha pelo IOF, a gente tem duas questões aí, né, em relação ao IOF, a decisão pelo IOF. Para a gente falar só das questões macro da escolha do IOF. A gente poderia falar da entrada do Brasil na OCDE, o quanto o IOF câmbio atrapalha esse que seria um ponto muito importante para a nossa inserção internacional. A gente poderia falar do efeito sobre o VGBL, sobre a poupança de longo prazo, mas tem alguns pontos sobre o IOF que são mais macro. Por exemplo, a escolha pelo IOF. O governo fez uma escolha que era, vou crescer despesas, depois eu vejo onde eu arrumo a receita. Tentou várias coisas com o Congresso, aparentemente a sociedade e o Congresso chegaram no seu limite e o governo continuou precisando da receita. Então, se eu não consigo fazer com o Congresso, eu tenho que recolher, tenho que abrir aqui meu escaninho onde estão as minhas alternativas e pegar aquelas que eu consigo fazer sozinho. E o que o governo consegue fazer sozinho, o que o executivo consegue fazer sozinho? Ele consegue mexer nos impostos regulatórios. Imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF. O IOF foi o que o governo resolveu sacar num momento em que o crédito está muito caro por conta da política monetária, e é um imposto que ele é um imposto regulatório, ele não tem essência, como por sua essência, o objetivo de gerar arrecadação, gerar receita. O governo claramente optou por usar esse imposto com fins arrecadatórios e está fazendo com que a arrecadação do IOF praticamente aumente 50%. O IOF, historicamente, arrecada alguma coisa como 0,6% do PIB, e se for implementado o decreto na sua íntegra, a arrecadação do IOF vai bater 0,9% do PIB, 50% a mais. Então, aí o que acontece? O Congresso vê, não, o governo não me chamou para discutir qual é o tipo de arrecadação que ele vai, aonde ele vai encontrar essa arrecadação, e não é uma arrecadação, ele não está pedindo 2 bilhões, 3 bilhões, ele está pedindo 40 bilhões anualizados. É muita coisa, e o Congresso, então, se sentiu dizendo, bom, já que é arrecadatório, então eu tenho a prerrogativa de vir a discutir. Mas eu acho que o fato de atacar o IOF com todas essas consequências ruins sobre o mercado de câmbio, sobre o mercado de seguros, sobre o mercado de crédito, foi um esgotamento das alternativas que precisavam ser negociadas com o Congresso. Bom, se eu não consigo mais negociando com o Congresso, eu vou tentar naquilo que eu não preciso negociar com o Congresso. Mari? Que a sociedade está disposta a abrir mão muito setorialmente as isenções aí que somam 1 trilhão? E também eu queria perguntar para o senhor, essa questão das emendas parlamentares, elas cresceram no governo passado, né? O governo foi abrindo mão de parte do orçamento para o Congresso. Quer dizer, qual foi a lógica de fazer isso no governo passado? Na verdade, a discussão sobre a ampliação, na verdade, o que teve no governo passado foi a criação do RP9. E essa foi uma discussão que não passou pela Fazenda. É só buscar os relatos, a Fazenda pediu o veto dessa criação. Mas o ponto e isso é uma coisa que precisa ter muito em conta nas negociações com o Congresso. A PEC da transição, essa que aumentou o gasto em 1,7% do PIB, ela também levou a um aumento significativo das emendas constitucionalizadas, porque metade das emendas de relator, que era uma emenda que era disciplinada pela LDO, foram para a Constituição como emenda individual e emenda de bancada. Uhum. Então, teve um crescimento significativo na Constituição dessas emendas. O recuo nessas emendas, bom, isso vai depender das negociações com o Congresso, mas o contingenciamento ele é proporcional. O que o Executivo contingenciar da sua parte, o Legislativo contingencia da sua também.
Gente, quem está nos acompanhando pela TV aqui no canal UOL, um rápido intervalo, mas é bem curtinho. A gente volta já já. E quem está nos seguindo no YouTube, o papo aqui continua. O Graça tem uma pergunta para o Jefferson. Jefferson, uma outra questão. De maneira geral, para usar a palavra que o presidente da Câmara usou, essa gambiarra tributária com esse uso do IOF, de um imposto regulatório para arrecadar mais, ela suscita mais dúvidas sobre o compromisso do atual governo com as contas públicas. Mas nós estamos num ano pré-eleição. Como é que a indústria financeira, o mercado do qual você faz parte, enxerga a tendência do gasto público no ano que vem, que vai ser um ano de eleição, que geralmente cresce no Brasil, o gasto público? Então, a minha visão essa nossa estrutura fiscal que está em vigor, ela vai ser absolutamente rediscutida em 2027, independente de quem ganhar a eleição. Isso foi reconhecido na proposta de lei de diretrizes orçamentárias que o governo enviou no dia 15 de abril passado, porque lá mostra que o volume de despesa discricionária livre em 2027 é negativo. De um volume, sei lá, de 50 bilhões de reais em 2026 vira menos 10, ou seja, claramente não existe despesa negativa, vai ter que ser feita uma discussão sobre isso. Então, em 2027, muito provavelmente, a gente vai ter que rediscutir todas essas regras, porque esse arcabouço que a gente viveu em esses 4 anos não para mais de pé, e isso não é uma consequência exclusiva do fato da decisão do STF de ter que colocar os precatórios para dentro do limite de volta. O arcabouço seria insustentável mesmo sem esse movimento. A discussão daqui até 2026, o que acontece? Aí eu costumo fazer uma comparação com os termos da política monetária. O balanço de risco da política fiscal no Brasil de 2025 a 2026, ele é claramente assimétrico. Assimétrico no sentido, a probabilidade da gente ter um fiscal estruturalmente melhor daqui até 2026 é muito menor do que a probabilidade da gente ter um fiscal pior daqui até 2026. A gente precisa pensar que essa discussão que a gente está fazendo de 40 bilhões de reais de arrecadação a mais é para entregar 2 metas. Uma meta de 0 de superávit esse ano, que na verdade nem é 0, o governo já reconheceu que ele não vai entregar o centro da meta do último bimestral, ele já disse que está mirando entregar um déficit de quase 0,6% do PIB. Então, 40 bilhões de reais para entregar 0,6% do PIB esse ano e, na melhor das hipóteses, 0 o ano que vem. Ou seja, Oi. Não, só para a gente fazer, estamos voltando aqui do intervalo, reunindo todos os nossos públicos. O Jefferson está explicando a expectativa dele para o fiscal do ano que vem e para depois das eleições. Por favor, meu querido, conclua. Não sei se vocês me ouvem bem, acho que eu tive um problema com o meu fone. Estamos ouvindo, fique tranquilo. Então, tá ótimo. Então, o que eu estava dizendo, qual é a chance da gente ter um fiscal melhor? A gente está fazendo um esforço de 40 bilhões de reais, a discussão agora vai ser com o IOF, vai ser com outra coisa, o governo diz que não consegue cortar despesa, mas o que ele precisa de arrecadação, e ele mostrou 40 bilhões de reais anualizado de IOF. A gente está fazendo um esforço desse tamanho para entregar uma meta de 0 ou 0,25 de superávit. O Brasil precisa de 2,5 do PIB de superávit para estabilizar a dívida. Então, se tudo der certo e conseguir os 40 bilhões de reais, a gente cumpre uma regra que claramente é incapaz de garantir a sustentabilidade da dívida no Brasil. Esse é o cenário bom. Qual é o cenário ruim? O cenário ruim é que a gente comece a abandonar essas regras desde agora, o limite de gastos, a meta de resultado primário, e contrate despesas estruturalmente mais altas para este ajuste que nós vamos ter que fazer a partir de 2027. E qual é a grande preocupação do mercado e que veio de rumores que surgiram em Brasília, inclusive passando por desmentidos de ministros, que, por exemplo, seja feito uma correção do Bolsa Família, se falou em R$100 de correção do Bolsa Família, isso custa 25 bilhões de reais. Se isso for feito, isso quer dizer que o ajuste estrutural que precisa ser feito a partir de 2027 vai ter que ser 25 bilhões maior. Então,
por isso que eu digo, a probabilidade de a gente ter um ajuste estrutural é pequena, porque o esforço está sendo feito para entregar o mínimo dessas regras. O risco da gente ter uma piora é grande, porque ante a eleição, a tentação das medidas populistas é bastante grande. Jefferson Bittencourt, head da Asa Investments, a gente agradece demais a sua participação aqui no Poder e Mercado. Meu caro, seja muito bem-vindo sempre, foi um prazer, viu? Obrigada mesmo. Obrigado pelo convite, boa noite a todos vocês.